Olá pessoal, mais um vídeo especificamente para a segunda série do ensino médio do Colégio Alicerce, porém para quem se interessar sobre o assunto, faça bom proveito. Hoje nós vamos ver da página 27 a 30 o conceito de pressão, da 30 a 37 a lei de Estevam e as suas implicações, e da 38 a 43 a hora de estudo. Nós já fizemos alguns exercícios e vai ficar outros para depois, eu vou avisando conforme terão que fazer. Até esse momento, quando a gente chegar aqui nessas páginas, a gente alcança o que já está lá no site do Sistema Positivo. Nós estamos um pouquinho atrasados, mas vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo. Primeiro conceito, pressão. Eu costumo dizer que é o efeito provocado por uma força sobre uma área. Por exemplo, se eu apertar minha caneta dessa maneira, com qual mão eu estou fazendo mais força? Com qual dedo eu estou fazendo mais força? Nenhum. Eles são iguais porque eu não estou empurrando nenhum para um lado ou para o outro. Porém, o meu dedo esquerdo faz até um furinho. No dedo direito não aconteceu nada, porque o efeito da força foi maior nesse dedo esquerdo. E o que fez esse efeito da força ser maior? A área de contato. Quanto menor é a área, maior é esse efeito, maior é a pressão. Então a área interfere na pressão de forma inversamente proporcional. Se eu pegar uma área 4 vezes maior e fazer a mesma força sobre ela, eu vou ter uma pressão 4 vezes menor. Dessa maneira também, eu posso perceber que a força interfere de forma direta. Se eu fizer uma força 4 vezes maior numa mesma área, eu vou ter 4 vezes mais pressão. Então, como força é medida em Newton e área em metro quadrado no sistema internacional, a pressão vai ser Newton por metro quadrado, que em homenagem a um outro cientista, a gente também chama de Pascal, que é um camarada que estudou um pouco sobre pressão. Então, simples assim. É só, aqui o problema maior é colocar nas unidades internacionais. A força normalmente já está em Newton, mas a área normalmente não. Às vezes está em centímetros quadrados, em milímetros quadrados. E aí nós temos que transformar. E essa força também pode ser o peso. Algum objeto apoiado sobre uma superfície, a força vai ser o peso, que é massa vezes gravidade. Não se esqueçam disso. A lei de Estevam. Em resumo, ela está aqui, vocês vão ler com calma, mas em resumo o que ela diz? O que ele descobriu, o Estevam? Que a pressão absoluta dentro de um líquido, de um fluido, é a pressão atmosférica mais a pressão do próprio líquido, que é a pressão hidrostática ou efetiva. Essa pressão absoluta também é chamada de pressão total. Vamos tentar entender como a gente obtém a pressão atmosférica, aliás, o que é a pressão atmosférica e como a gente obtém a pressão hidrostática. Pressão hidrostática ou pressão efetiva, pH ou PF. É a pressão, então, como eu disse antes, exercida por apenas a coluna líquida ou de fluido. Como que a gente chega numa fórmula matemática ou como a gente percebe o que interfere nessa pressão? Imagina um cilindro cheinho de um líquido e vamos desprezar a massa do cilindro, só é puro líquido. Então nós temos que pressão é força sobre área, nesse caso a força vai ser o peso, então nós vamos ter a pressão desse líquido, a pressão hidrostática é o peso sobre a área. Porém, peso é massa vezes gravidade. Mas nós sabemos que massa específica ou densidade é massa por volume. Multiplicando o produto dos meios igual aos extremos, a gente tem que a massa é a massa específica vezes o volume. Voltando lá e substituindo no lugar da massa específica vezes volume, nós temos então que a pressão hidrostática é massa específica vezes volume vezes gravidade sobre área. Como volume é área vezes altura, área da base vezes altura, substituindo aqui novamente e cancelando as áreas, porque elas são iguais, nós chegamos finalmente numa equação matemática para determinar a pressão só do fluido, só do líquido. Massa específica ou densidade do fluido
em quilograma por metro cúbico, a aceleração da gravidade em metros por segundo quadrado e a altura da coluna líquida ou profundidade. É o quanto de líquido ou fluido tem em cima do ponto, acima do ponto, tá? Isso em metros. Então, a pressão hidrostática vai ser Newton por metro quadrado ou Pascal, como eu já disse anteriormente. Pressão atmosférica, que é o outro fator que interfere lá no teorema de Estevam, ou na lei de Estevam. A pressão atmosférica, de uma maneira simplificada, é a pressão do ar atmosférico, que ao nível do mar tem esses valores. 1 atm, uma atmosfera, aproximadamente 10 metros de coluna d'água, né? Ou seja, seria equivalente a você mergulhar num tubo fechado, lacrado, a 10 metros de profundidade. Aproximadamente 10 a quinta ou 100 mil newton por metro quadrado, que é a mesma coisa de 100 mil pascal, que são iguais a 76 centímetros de mercúrio ou 760 milímetros de mercúrio. Torricelli, aquele mesmo da equação de Torricelli lá para o movimento, ele chegou a esse valor. Como? Ele pegou um tubo e mergulhou contendo mercúrio dentro de uma bacia com mercúrio também, e esse tubo, o mercúrio estabilizou a altura de 76 centímetros, que dá 0,76 metros. Considerando aproximadamente a gravidade ao nível do mar 9,8 metros por segundo ao quadrado, sabendo que a densidade do mercúrio é 13.600 kg por metro cúbico, substituindo na pressão hidrostática, que nós vimos anteriormente, nós vamos ter então que a pressão só desse mercúrio, fazendo as continhas, 101.292,8. A gente aproxima para 100 mil, que são 10 a quinta newton por metro quadrado, para facilitar os cálculos. Essa é a pressão do ar atmosférico. Detalhe, cuidado, quanto maior a altitude, maior ou menor a pressão atmosférica? Menor, porque terá menos ar sobre aquele ponto. Essa altura que aparece aqui não é a altitude, é a altura da coluna do fluido que tem acima do ponto, que no caso seria a altura da coluna de ar atmosférico acima do ponto. Quanto maior a altitude, menor essa altura, menor a pressão atmosférica. Porém, não é linear, existe uma relação, mas não linear. O que basta para esse momento é saber que essa pressão atmosférica, ela diminui com a altitude. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, como consequência da lei de Estevam, ou do princípio de Estevam, nós temos duas. Uma, um sistema de vasos comunicantes, imagina um aquário nesse formato, eu colocando aqui só um líquido, por exemplo, água. Ela não vai ficar só em um desses vasos, ela vai distribuir e a hora que eu parar de colocar, ela vai estabilizar no mesmo nível. Isso é uma consequência. Por exemplo, onde tem isso? Nas pias de banheiro, de cozinha, o famoso sifão. O vaso sanitário tem isso também. E no caso, aquela água que fica dentro daquela curva da pia, por exemplo, é para evitar que venha odor pelo encanamento ou algum inseto. E ele fica parado desse jeito. Outra consequência, quando eu tenho dois fluidos, imagina eu tinha aquele primeiro caso, que é esse líquido vermelhinho ou rosinha, imagina que é água, e eu coloco óleo aqui por cima. Esse óleo vai fazer com que a água suba no vaso de lá. Como o óleo não mistura com a água e o óleo é menos denso, ele fica por cima e a água fica por baixo dele. Porém, a água que saiu desse pedacinho aqui, ó, que subiu ali, né? Ela estava aqui de cá, subiu para lá. Logo, aqui ficou mais baixo do que esse lado esquerdo, onde está o óleo. Então, eu percebo que aqui eu tenho uma altura de coluna maior do que esse desnível de cá, que eu estou chamando de altura 2. Pegando o ponto A e um ponto B no mesmo nível e bem na superfície de separação entre os dois fluidos, eu posso dizer que a pressão A é igual à pressão B. Essa pressão é a pressão absoluta da lei de Estevam, que é pressão atmosférica mais hidrostática. No A é a pressão hidrostática do líquido 1. No B, pressão atmosférica mais a hidrostática do líquido 2. Atmosférica e atmosférica cancelam. Pressão hidrostática é a massa específica do fluido, vezes gravidade, vezes a altura da coluna. No outro membro, a mesma coisa.
cancelo a gravidade, que é a mesma, chego a essa conclusão. O que isso quer dizer? Que a densidade e a altura de um fluido são inversamente proporcionais. Logo, onde eu tenho líquido menos denso, eu tenho maior altura. Onde eu tenho líquido mais denso, eu tenho menor altura, menor desnível. Coloquei alguns números aqui para a gente perceber. Imagina que a densidade do líquido 1 fosse 2 e a altura 1 fosse 30, então dá 60. E aí, a altura 2 eu vou lá e meço, deu 10. Logo, que densidade tem o líquido 2? Se a altura foi 3 vezes menor, como a altura e densidade são inversamente proporcionais, a densidade vai ter que ser 3 vezes maior. E 3 vezes 2, 6. Então, nós teríamos aqui um líquido 6 vezes mais, 3 vezes mais denso, com densidade 6. Que poderíamos ter obtido substituindo lá na fórmula 2 vezes 30 igual densidade 2 vezes 10. 60, o 10 passa dividindo, eu vou ter que a densidade 2 é 6. Mas nem tem necessidade disso, ó. Só perceber a proporcionalidade inversa entre densidade e altura da coluna do fluido. Bom, pessoal, era o que tínhamos para hoje. Espero que tenham entendido o mínimo necessário. Dá um joinha aí no final e quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para receber futuros vídeos, futuras aulas. A gente ainda está de forma amadora, só para suprir essa necessidade inicial, mas a gente vai aperfeiçoando aos poucos. O que interessa, o que vale, a intenção e o conteúdo. Um abraço.